Ele foi dado nada senão uma chave para um galpão de metal enferrujado em um pedaço de terra esquecido. O que ele construiu lá salvaria sua vida. Se você já sentiu uma porta fechar atrás de você pela última vez, o tipo de porta institucional pesada que clica com um eco de finalidade, você sabe do que eu estou falando. Fique comigo e talvez clique nesse botão de se inscrever, porque esta história é para todos nós que tivemos que encontrar nosso próprio caminho para casa. A porta do lar de grupo Northview para meninos fechou exatamente às 9h da manhã, no meu 18º aniversário. Não bateu. Não foi dramático. Foi um clique silencioso, oleado, burocrático que cortou o fio final, me conectando ao sistema que havia possuído minha vida desde que eu tinha 6. Eu estava nos degraus de concreto, rachados com uma única sacola de viagem gasta, pendurada sobre meu ombro. Dentro estava tudo que eu possuía. 3 trocas de roupas, uma cópia gasta de um livro que eu havia lido 100 vezes, uma escova de dentes e um fino arquivo de papéis que oficialmente me declaravam adulto, livre e completamente, terrivelmente sozinho. O ar de outubro era fino e cortante, carregando o cheiro de folhas úmidas e fumaça de escape do ônibus da cidade que sibilava na calçada a um quarteirão de distância. Por 12 anos, meu mundo havia sido paredes bege, refeições agendadas e o baixo zumbido de luzes fluorescentes. Agora era isto: um céu cinzento, uma calçada esfarelando e o vasto, esmagador peso de um futuro para o qual eu não tinha mapa. Minha única instrução era um pedaço de papel com um endereço nele. Um edifício de escritórios no centro, polido e anônimo. Uma reunião final com um homem chamado Sr. Henderson, um curador nomeado pelo condado que eu nunca havia conhecido. Ele era o guardião do que quer que tivesse restado da propriedade da minha família, que eu sempre havia sido dito que era nada. Uma formalidade, eles disseram, uma assinatura final para liberar o Estado de qualquer responsabilidade adicional. Eu caminhei 2 milhas até o escritório porque eu não tinha o troco para o ônibus. Cada passo parecia irreal. O ruído da cidade, uma sinfonia caótica após o silêncio abafado de Northview. As pessoas na rua se moviam com propósito, seus rostos voltados para empregos, compromissos, vidas. Eu estava apenas me movendo. Um fantasma em um moletom gasto, invisível e solto. O escritório do Sr. Henderson era no 14º andar. A viagem de elevador foi silenciosa. Minha reflexão no latão polido, o rosto de um estranho, muito magro, olhos muito velhos. O escritório em si era previsivelmente estéril. Carpete cinza, arte abstrata que parecia um derramamento de tinta. Uma recepcionista que não olhou para cima quando eu disse meu nome. O Sr. Henderson em si era um homem feito de bordas suaves e tweed cansado. Ele tinha um rosto gentil, cansado, do tipo que havia visto milhares de histórias como a minha, e sabia como a maioria delas terminava. Ele não ofereceu clichês ou falsa alegria. Ele apenas gesticulou para uma cadeira e deslizou uma caixa de papelão sobre sua larga mesa de mogno. Era uma caixa simples, despretensiosa, unida com fita adesiva amarelada. Leo, ele disse, sua voz quieta. Feliz aniversário. Isto é, isto é, isto é o que foi deixado em custódia para você por seu avô, Elias Vance. Eu encarei a caixa. Meu avô, um nome de um arquivo, um homem que havia morrido antes mesmo de eu ser colocado no sistema. Eu não tinha memória dele, nenhuma fotografia, nada. Ele era um fantasma, mais abstrato que a arte na parede. Eu fui dito que não havia nada, eu disse. As palavras saíram enferrujadas, desacostumadas a falar em um lugar tão quieto. Financeiramente, isso é mais ou menos verdade, o Sr. Henderson disse, dobrando as mãos. Depois que seus pais faleceram, bem, seu avô gastou a maior parte do que tinha em seus assuntos, e então em arranjos para você antes que sua própria saúde falhasse.
Não há dinheiro. Eu preciso que você seja claro nisso. O subsídio estadual termina hoje. O que está nesta caixa é sua herança inteira. Ele fez uma pausa, seu olhar firme e sério. E sua única opção, até onde eu posso ver. Minhas mãos tremeram ligeiramente enquanto eu puxava a caixa para mais perto. Pareceu impossivelmente leve e impossivelmente pesado ao mesmo tempo. Eu quebrei a fita velha com minha unha e levantei as abas. Dentro, aninhado em uma cama do que parecia recortes de jornal amarelados, estava uma única chave de ferro pesada, um envelope manila grosso e um envelope selado menor com meu nome, Leo, escrito nele em caligrafia fraca e aracnídea. Aquilo era isso. Sem bugigangas sentimentais, sem dinheiro escondido, apenas uma chave e 2 envelopes. Uma onda de amargo desapontamento me invadiu, tão forte que pareceu um golpe físico. Esta era minha grande herança, a chave para uma vida de liberdade. O que é isto? Eu perguntei, minha voz plana. O Sr. Henderson inclinou-se para a frente. O envelope grande contém a escritura de um pedaço de propriedade. 5 acres, localizado nas montanhas Cascade, cerca de 3 horas a leste daqui. Era do seu avô. Os impostos estão em atraso. 2 anos atrasados, para ser exato. Você tem 90 dias para pagá-los ou o condado irá apreender a terra e vendê-la em leilão. Ele deslizou outro papel sobre a mesa. Era uma conta de imposto. O número nele fez meu estômago contrair. Poderia muito bem ter sido $1 milhão. E a chave? É para a única estrutura na propriedade, ele disse. De acordo com os registros, é uma cabana Quonset, um galpão. Eu havia herdado um galpão em um pedaço de terra que eu estava prestes a perder. O rumor era tão sombrio, tão cruel que eu quase ri. O sistema te cria, te mastiga, e no seu 18º aniversário te cospe com a chave para uma lata enferrujada no meio do nada. Era perfeito. Era a piada de um xiste que eu havia estado vivendo minha vida inteira. Há mais uma coisa, o Sr. Henderson disse, seu tom mudando ligeiramente. Ele gesticulou em direção ao envelope menor, aquele com meu nome nele. Aquela é uma carta pessoal do seu avô. Ele deixou instruções explícitas de que eu deveria entregá-la a você no seu 18º aniversário, e somente depois de explicar a situação fiscal. Ele queria que você entendesse a realidade de suas circunstâncias antes de lê-la. Ele se levantou, sinalizando o fim de nossa reunião. Léo, eu tenho que ser honesto com você. Há uma empresa de desenvolvimento, Vidian Group, que tem estado tentando adquirir a terra naquela área para um novo projeto de resort. Eles fizeram uma oferta permanente para a parcela do seu avô. É uma quantia significativa de dinheiro, o suficiente para te conseguir um apartamento, um carro, um começo real. Eu tomei a liberdade de incluir as informações de contato deles com a conta de imposto. Ele olhou para mim, sua calma profissional rachando por apenas um momento para revelar um brilho de preocupação genuína. É a jogada inteligente, filho. Venda. Pegue o dinheiro e não olhe para trás. Não há nada para você lá fora. Eu peguei o conteúdo da caixa para minha sacola de viagem, a chave de ferro fria e pesada em minha mão. Nada para mim lá fora. Ele provavelmente estava certo. Nunca havia havido nada para mim em lugar nenhum. Eu saí do escritório sem outra palavra, o peso da chave puxando minha sacola para baixo, uma âncora pesada e inútil. Eu não li a carta. Ainda não. O pensamento das palavras de um homem morto parecia muito íntimo, muito para o espaço oco dentro do meu peito. Eu passei aquela primeira noite de liberdade em um banco em uma estação de ônibus. As luzes da cidade borrando através do vidro sujo, minha mão enrolada na chave no meu bolso, o metal frio, um único ponto sólido em um mundo que estava se dissolvendo ao meu redor. A carta do meu avô sentou na minha sacola, um julgamento silencioso, não aberto. O que ele poderia possivelmente ter a dizer que mudaria algo? Ele estava morto. Eu estava aqui,
A história já estava acabada. A viagem de ônibus para o leste foi uma jornada para um país diferente. O concreto e o aço da cidade escorreram para subúrbios em expansão, então desvaneceram em terras agrícolas e finalmente deram lugar ao verde profundo e denso das colinas. O céu, que havia sido um cinza plano e uniforme sobre a cidade, agora tinha textura e profundidade, com nuvens pesadas e com a aparência machucada agarradas aos topos das montanhas. Eu observei o mundo mudar através da janela borrada, sentindo-me menor a cada milha que passava. Os outros passageiros eram em sua maioria locais, seus rostos marcados pelo tempo, suas conversas abafadas. Eu era um estranho, um garoto da cidade com uma jaqueta fina e um olhar assombrado, e eu senti seus olhares curiosos ocasionais como um toque físico. Eu desci em uma parada que era nada mais do que uma saída de cascalho na lateral de uma rodovia de 2 pistas. O ônibus se afastou, seus gases de diesel, um último fôlego persistente do mundo que eu conhecia. E então houve silêncio, um silêncio profundo, ressonante, quebrado apenas pelo sussurro do vento nas imponentes árvores de abeto que ladeavam a estrada. O ar estava limpo e frio, cheirando a pinho e terra úmida. Era um cheiro de uma vida que eu nunca havia vivido. O endereço na escritura era para um número de rota rural. Eu havia perguntado ao motorista de ônibus, um homem estoico com uma barba grossa, onde poderia ser. Ele havia grunhido e apontado para baixo em uma estrada estreita e sem pavimentação que desaparecia na floresta. Cerca de 4 milhas por ali, ele havia dito: "Espero que você tenha boas botas." Eu não tinha. Eu tinha tênis gastos com solas finas, e o cascalho na estrada era afiado e implacável. A caminhada foi longa. O silêncio da floresta era inquietante no início. Cada estalo de um galho, cada farfalhar de folhas soava como uma ameaça. Mas enquanto eu caminhava, uma estranha calma começou a se instalar sobre mim. A pura escala das árvores, o verde infinito, o ar fresco e limpo, era esmagador, mas não da maneira que a cidade era. Não era exigente nem hostil, simplesmente era. Depois do que pareceu uma eternidade, a estrada abriu-se para uma pequena clareira e lá estava. A cabana Quonset estava no meio dos 5 acres, uma grande caixa torácica de metal arqueada, meio engolida por grama alta e vinhas de amora rastejantes. Era maior do que eu havia imaginado, talvez 40 pés de comprimento, sua pele de aço corrugado e enferrujada em um laranja mosqueado profundo que brilhava na fraca luz da tarde. Parecia menos um edifício e mais uma baleia encalhada, antiga e esquecida. A terra ao redor era um prado caótico de ervas daninhas e flores silvestres, descendo suavemente para uma grossa linha de árvores que provavelmente marcava a borda da propriedade. Não havia casa, nenhum celeiro, nenhum outro sinal de vida humana. Apenas esta concha de metal e a terra selvagem. O Sr. Henderson estava certo. Não havia nada para mim aqui. A chave parecia pesada em minha mão enquanto eu me aproximava da porta. Um simples painel plano de aço colocado na frente da cabana. A fechadura era velha e rígida e eu tive que colocar meu ombro nela para conseguir girar a chave. Ela cedeu com um estalo alto e estridente que ecoou dentro da estrutura. A porta abriu para dentro em dobradiças protestantes, abrindo para uma escuridão cavernosa e empoeirada. O ar que saiu era frio e velho, espesso com o cheiro de ferrugem, óleo de motor e ratos. Eu hesitei na soleira, um medo primordial do escuro, de espaços fechados, fazendo minha pele arrepiar. Mas o vento estava aumentando, carregando a promessa de chuva, e este era o único abrigo que eu tinha. Eu respirei fundo e entrei. A luz filtrava através de algumas janelas sujas de plexiglass colocadas no alto das paredes curvas, iluminando um vasto espaço aberto. O chão era de concreto, rachado e manchado. O ar estava cheio de motas de poeira dançantes,
Contra uma parede havia uma longa e robusta bancada cheia de ferramentas velhas, latas de café cheias de porcas e parafusos e jarras envoltas em teias de aranha. Um fogão a lenha de ferro fundido estava em um canto, um cano enferrujado serpenteando até o teto. No centro da sala, coberto por uma lona de lona empoeirada, estava a forma volumosa de uma velha caminhonete, seus pneus vazios. E no canto mais ao fundo, quase escondido nas sombras mais profundas, havia um simples catre de madeira com um colchão fino e manchado. Ao lado dele, um pequeno baú de metal. Este era o mundo do meu avô. Esta era a minha herança. Um túmulo de projetos esquecidos e solidão persistente. Eu joguei minha sacola de viagem no chão. O som engolido pelo imenso espaço ecoante. A finalidade de tudo isso me atingiu então. Uma onda de desespero tão poderosa que dobrou meus joelhos. Eu afundei no concreto empoeirado, o frio penetrando minhas calças jeans. E pela primeira vez desde que a porta de Northview havia clicado fechada, eu me permiti chorar. Eu chorei pela infância que eu nunca tive, pelos pais que eu não conseguia lembrar, pelo avô que havia me deixado esta concha de metal vazia. Eu chorei até minha garganta ficar áspera e meus olhos secos, até não restar nada dentro de mim senão uma vasta dor oca. Enquanto o crepúsculo se instalava, pintando as janelas empoeiradas em tons de roxo e cinza, eu sabia que não poderia ficar no chão para sempre. O frio estava se tornando uma coisa séria e mordaz. Minha primeira prioridade era a sobrevivência. Eu encontrei uma pilha de lenha velha e seca ao lado do fogão, e depois de uma dúzia de tentativas com um livro de fósforos úmidos que encontrei na bancada, consegui acender um pequeno fogo crepitante. O calor era hesitante no início, uma flor frágil no frio cavernoso, mas era a vida. Ele empurrou para trás as sombras mais profundas e fez o espaço parecer ligeiramente menos como uma cripta. A fome roía meu estômago, mas eu não tinha nada para comer. Eu havia gasto meus últimos poucos dólares na passagem de ônibus. Eu encontrei uma torneira do lado de fora conectada a uma bomba de poço, e depois de vários minutos de trabalho frenético e extenuante no cabo, um fluxo de água gelada e enferrujada jorrou. Ela eventualmente correu clara, e eu bebi até meus dentes doerem. A água com gosto de pedra e minerais. Foi a melhor coisa que eu já havia provado. Naquela noite eu me encolhi perto do fogão, envolto na lona empoeirada do caminhão. O fogo projetava longas sombras dançantes nas paredes de metal curvas. O vento uivava lá fora, um som solitário e lamentoso, e a chuva começou a bater uma tatuagem rítmica no telhado de aço. Era o som mais alto, mais abrangente que eu já havia ouvido. Não era o zumbido abafado da cidade. Era o som do mundo, cru e imediato. Na luz bruxuleante do fogo, meus olhos caíram no pequeno envelope que eu havia colocado na bancada, aquele com meu nome nele. Eu havia corrido o mais longe que pude. Não havia para onde ir. Era hora de ouvir o que o homem morto tinha a dizer. Meus dedos estavam rígidos de frio enquanto eu o pegava. O papel era grosso, cremoso e parecia impossivelmente velho. A caligrafia era trêmula, mas precisa. Cada letra formada com uma pressão deliberada e cuidadosa. Eu quebrei o selo e desdobrei a única folha de papel dentro. A carta começou sem preâmbulo. Léo, se você está lendo isto, então eu me fui e você tem 18. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo isso. Eu sinto muito que eu não pude estar lá para ver você se tornar um homem. Eu sinto muito pela vida que você teve. Nada disso era o que eu queria para você. As palavras foram um soco no estômago. Eu havia esperado jargão legal, instruções, talvez um pedido de desculpas frio e distante, mas isto era luto, isto era arrependimento. Eu me aproximei do fogo, a luz laranja iluminando a página, enquanto eu continuava a ler. Há coisas que você não sabe sobre seus pais e coisas que você não sabe sobre mim.
Seu pai, meu filho, era um bom homem, mas ele se envolveu com algumas pessoas muito ruins. Ele devia a eles muito dinheiro. Quando ele e sua mãe morreram, essa dívida não morreu com eles. Caiu sobre mim, e eles deixaram claro que um dia cairia sobre você. Eles não queriam dinheiro. Eles queriam esta terra. Meu sangue gelou. Isto não era sobre impostos. Isto não era sobre uma simples herança. Eu olhei ao redor no espaço escuro e cavernoso que de repente parecia menos vazio e mais como uma armadilha. Esta terra tem estado em nossa família por 100 anos. A carta continuou. Há uma nascente na extremidade norte da propriedade que é uma das fontes de água mais puras do estado. E debaixo deste solo há um depósito significativo de minerais de terras raras. Não o suficiente para nos tornar ricos, mas o suficiente para uma empresa como Vidian Development querer muito, muito mal. As pessoas a quem seu pai devia dinheiro estão conectadas a eles. Eles têm estado tentando nos forçar a sair por anos usando lacunas legais, intimidação, qualquer coisa que pudessem pensar. Eles não são boas pessoas, Léo. Eles são abutres internos caros. Quando eu fiquei doente, eu sabia que não poderia mais proteger você deles. O sistema, com todas as suas falhas, era o único lugar onde eu podia esconder você. Eu desisti do meu papel como seu guardião e deixei o Estado te levar, fazendo parecer que eu havia te abandonado. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Limpa a garganta. Isso partia meu coração todos os dias, mas era a única maneira de manter você fora do radar deles até que você fosse um adulto legal com o direito total a esta terra em seu nome. Eu tive que parar de ler. Minhas mãos estavam tremendo tão forte que eu mal conseguia segurar o papel. Abandono. A palavra que havia definido minha existência inteira, a verdade dolorosa central da minha vida, era uma mentira. Não era uma rejeição. Era uma proteção, um sacrifício. A dor oca em meu peito se encheu com uma confusa e turbulenta tempestade de emoções. Luto, raiva e um estranho, doloroso brilho de amor por um homem que eu nunca havia conhecido. Ele não havia me jogado fora. Ele havia me escondido. Eu me forcei a continuar lendo. Eles virão por você agora. Eles vão te oferecer dinheiro, muito dele. O suficiente para fazer você esquecer este lugar, para fazer você correr e nunca olhar para trás. O Sr. Henderson vai te dizer para pegar. Ele é um bom homem, mas ele não sabe a verdade inteira. Ele verá isso como sua única escolha racional. E talvez seja, mas eu estou te dando outra escolha. É uma escolha mais difícil, Léo. Isso exigirá trabalho e fé, e um tipo diferente de coragem. Esta era a parte da carta onde a caligrafia limpa a garganta se tornou ainda mais deliberada. As instruções dispostas com a precisão de um engenheiro. Esta cabana Quonset é mais do que um galpão. É um abrigo, mas é vulnerável. Eu a projetei para um propósito específico. Um propósito que eu nunca tive tempo ou força para terminar. É para ser uma casa abrigada pela terra. Você deve cobri-la. Use a terra do terreno elevado atrás da cabana. Cubra os lados, cubra o telhado até que esteja enterrado em um grosso casulo de solo. Deixe apenas a face frontal e as janelas expostas. Plante a grama profundamente. Em um ano parecerá nada mais do que uma colina natural, uma elevação na terra. Será quase invisível. Será isolado do calor e do frio. Com o fogão, a lenha e o poço, você pode viver aqui fora da rede por quase nada. Você estará seguro. Você estará escondido. Eles não podem pegar o que eles não podem encontrar. A carta continuou detalhando o processo, explicando como escorar as paredes internas para suportar o imenso peso da terra, onde cavar, que tipo de grama plantar. Era uma planta, um manual de sobrevivência escrito por um fantasma. No rodapé da página havia um parágrafo final. Dentro do baú ao lado do catre,
Você encontrará minhas ferramentas, algumas sementes e algum dinheiro. Não muito, mas o suficiente para pagar os impostos atrasados e comprar suprimentos para os primeiros meses. A escolha é sua, filho. Venda a terra e pegue o dinheiro deles. Eu não te culparei se você o fizer. Você deve uma vida fácil. Ou fique, construa o lar. Eu não pude viver na terra que é seu direito de nascença. Será a coisa mais difícil que você já fez, mas será seu. E você será livre. O que quer que você escolha, saiba que eu te amei. Eu sempre te amei. Seu avô, Elias. Eu dobrei a carta. Minha visão embaçou. O dinheiro, as ferramentas. Ele havia me deixado uma escolha, mas ele também havia me deixado os meios para fazê-la. Eu tropecei até o baú no canto. Estava destrancado. Eu levantei a tampa de metal pesada. Dentro, cuidadosamente organizadas, estavam ferramentas manuais, um martelo, serras, um nível, chaves. Havia sacos de lona cheios de sementes, batatas, feijão, abóbora, e por baixo de tudo, embrulhado em pano oleado, estava uma pilha grossa de dinheiro. Eu o contei com dedos trêmulos. Era um pouco mais do que a quantia necessária para a conta de imposto, com algumas centenas de sobra. Ele havia planejado tudo. Por anos, ele deve ter estado planejando, economizando, preparando este presente final e desesperado para mim. Isso não era uma herança de propriedade. Era uma herança de uma chance. Uma única, difícil, bela chance. A noite foi longa. Eu não dormi. Eu sentei perto das brasas moribundas do fogo, a carta no meu colo, o dinheiro e a chave no chão ao meu lado. Os dois caminhos se estendiam diante de mim, claros e nítidos. Eu podia pegar o dinheiro. Eu podia me afastar deste galpão frio e enferrujado, longe dos fantasmas e das ameaças, e desaparecer em uma vida de conforto anônimo. Comprar um apartamento, conseguir um emprego, ser uma pessoa normal. Ninguém me culparia. Meu avô mesmo havia dito isso. Ou eu podia ficar. Eu podia honrar o sacrifício deste homem que eu nunca conheci. Eu podia assumir sua luta. Eu podia cavar nesta terra e construir algo real, algo que fosse meu, algo que ninguém poderia jamais tirar de mim. Era uma escolha insana. Era trabalho exaustivo, isolamento, uma luta contra um inimigo poderoso e sem rosto. Era tudo o que eu não estava equipado para lidar. Eu era um produto do sistema criado em rotina e dependência. Eu não sabia como construir nada. Eu mal sabia como cuidar de mim mesmo. Mas enquanto a primeira luz pálida do amanhecer rastejava pelas janelas sujas, algo mudou dentro de mim. Por toda a minha vida, minha história havia sido escrita por outras pessoas, assistentes sociais, administradores, advogados. Eu era um arquivo em um armário, um problema a ser gerenciado. Vender a terra seria apenas outro capítulo nessa história. O órfão assustado que pegou o dinheiro fácil e fugiu. Era o final sensato. Era o final esperado. Mas e se eu não quisesse o final esperado? E se pela primeira vez na minha vida eu quisesse pegar a caneta e escrever minha própria história? O medo ainda estava lá, um nó frio no meu estômago. Mas agora estava misturado com outra coisa. Um lampejo de desafio, uma faísca de esperança. Eu olhei para minhas mãos, macias e pálidas de uma vida vivida em ambientes fechados. Elas não pareciam mãos que pudessem construir um lar, mas eram tudo o que eu tinha. Eu pensei no meu avô sozinho em seus últimos dias, escrevendo aquela carta, embalando aquele baú, agarrado a esta última esperança desesperada para mim. Como eu poderia deixar essa esperança morrer? Como eu poderia me afastar do único presente verdadeiro que alguém já havia me dado? Quando o sol estava totalmente alto, lançando longos raios dourados pela porta aberta da cabana, minha decisão foi tomada. Eu não ia correr, eu ia cavar. O primeiro passo foram os impostos. Eu peguei o caminhão velho. Era uma relíquia,
um Ford dos anos 70 com mais ferrugem do que tinta, mas meu avô havia deixado as chaves na ignição e uma lata de gasolina na bancada. Levei metade da manhã para encher os pneus vazios com uma bomba manual que encontrei, mas o motor, para minha surpresa, ligou com um rugido gutural. Dirigi-lo foi uma experiência aterrorizante e emocionante. A direção estava solta, os freios estavam macios e cada solavanco na estrada de terra parecia um terremoto. Eu dirigi a hora até a sede do condado, uma pequena cidade sonolenta com um tribunal histórico na praça central. Eu entrei no escritório do avaliador de impostos, meu coração batendo, o maço de dinheiro parecendo ilícito e perigoso no meu bolso. A mulher atrás do balcão me deu um olhar cético, mas ela pegou o dinheiro, carimbou meus papéis com um baque alto e satisfatório e me entregou um recibo. Assim mesmo, a terra era minha, livre e desimpedida por enquanto. Com o dinheiro restante, eu comprei suprimentos, não luxos, mas essenciais. Uma pá resistente, um carrinho de mão, luvas de trabalho, uma nova cabeça de machado e tanta comida não perecível quanto eu pudesse carregar. Sacos de arroz, feijão, farinha, produtos enlatados, café. A volta de carro parecia diferente. Antes eu era um visitante, um intruso. Agora eu estava dirigindo para casa. O trabalho começou no dia seguinte e foi a coisa mais difícil que eu já fiz. A carta do meu avô havia sido clara. Use a terra do terreno elevado atrás da cabana. Era um pequeno talude natural, talvez 20 pés de altura, composto de solo denso e rochoso. Minha tarefa era mover uma pequena montanha, uma pá cheia de cada vez. No primeiro dia, durei 2 horas antes que meus músculos gritassem em protesto, e minhas mãos estavam em carne viva com bolhas, mesmo através das luvas novas. Minhas costas doíam em lugares que eu não sabia que tinha. Eu cavaria até não conseguir levantar a pá, carregaria o carrinho de mão até meus braços tremerem e puxaria a carga pesada para o lado do Quonset, despejando-a contra o aço corrugado. Pareceu fútil. A pilha de terra era patética. Uma pequena colina contra a vastidão da parede de metal. A cabana parecia me zombar, sua superfície curva impossivelmente grande. Naquela noite, eu desabei no catre, cada centímetro do meu corpo latejando de dor e dormi um sono profundo e sem sonhos. O tipo de exaustão que vai além do mais profundo dos ossos. Mas eu levantei no dia seguinte e no dia depois desse e no dia depois desse. Uma rotina começou a se formar, ditada pelo sol e pelos limites do meu próprio corpo. Acordar ao amanhecer, acender o fogo, fazer café, comer uma tigela de aveia e então cavar. Eu cavei pelas frias manhãs de outono, o sol aquecendo minhas costas. Eu cavei pela tarde, suor picando meus olhos. Eu cavei até o sol começar a mergulhar abaixo das árvores e então eu pararia. Meu corpo gritando por descanso. Eu aprendi o ritmo do trabalho, o ângulo preciso da pá que salvou minhas costas, o equilíbrio do carrinho de mão que salvou meus braços. Minhas macias mãos de cidade tornaram-se calejadas e duras. O corpo magro que eu havia tido a vida inteira começou a se preencher. Meus ombros e costas se alargando com novos músculos desconhecidos. Eu estava sendo fisicamente refeito pela própria terra. E enquanto eu trabalhava, o mundo ao meu redor entrou em foco. Eu comecei a notar coisas. A maneira como a luz mudava ao longo do dia, filtrando pelas peles. As diferentes canções dos pássaros pela manhã e à noite. Eu vi uma família de veados pastando no prado ao anoitecer. Eu aprendi a identificar as pegadas de guaxinins e coelhos perto do poço. O silêncio que antes havia sido aterrorizante, agora estava preenchido com a linguagem da floresta, e eu estava lenta, penosamente aprendendo a entendê-la. Minha solidão não desapareceu, mas mudou. Tornou-se menos uma dor
e mais uma companhia tranquila com a terra, as árvores, o céu. Eu estava sozinho, mas não estava solitário. Eu era parte deste lugar, conectado a ele pelo suor e pela dor que eu estava derramando em seu solo. Depois de algumas semanas, uma visita de rotina de um homem em uma caminhonete me assustou. Ele era um local, um sujeito mais velho chamado Carl, que morava a algumas milhas pela estrada. Ele havia visto a fumaça da minha chaminé e veio investigar. Ele estava cauteloso no início, outro estranho na velha propriedade Vance. Eu estava tão cauteloso quanto ele, mas eu ofereci a ele uma xícara de café e nós ficamos perto da crescente pilha de terra fazendo uma conversa constrangedora. Eu contei a ele uma meia-verdade que eu estava arrumando o lugar do meu avô. Ele apenas acenou com a cabeça, seus olhos absorvendo o escopo do meu projeto. Ele não fez muitas perguntas, mas no dia seguinte ele voltou. Ele não disse uma palavra. Ele apenas abaixou a tampa traseira de sua caminhonete e descarregou um cultivador rotativo enferrujado, mais útil. Mais fácil que uma pá para quebrar aquele solo superficial. Ele grunhiu e então ele foi embora. Foi um pequeno gesto, um ato de gentileza rural tranquila que pareceu monumental para mim. Foi a primeira vez na minha vida que um estranho me ofereceu ajuda sem nenhum papel anexo. A primeira carta da Vidian Development chegou um mês após o início do trabalho. Foi entregue por um mensageiro, um homem em um uniforme impecável que parecia profundamente desconfortável na estrada de terra lamacenta. O envelope era grosso e brilhante. O logotipo, uma folha verde estilizada que parecia uma zombaria do mundo real ao meu redor. A carta dentro era educada, profissional e totalmente arrepiante. Ela reafirmava sua oferta generosa pela terra, citando os benefícios do desenvolvimento econômico para a região. Também mencionava casualmente os crescentes impostos sobre a propriedade, o custo de manutenção e os desafios da vida rural para um indivíduo inexperiente. Era uma ameaça embrulhada na linguagem da preocupação. Eles sabiam quem eu era. Eles estavam observando. Eu usei a carta deles para ajudar a acender o fogo naquela noite, observando o logotipo deles enrolar-se em cinzas pretas. A ameaça deles não me assustou. Isso me alimentou. Cada pá cheia de terra depois disso parecia um ato de rebelião. Você quer esta terra? Eu pensei. Você terá que passar por uma montanha para conseguir. E uma montanha estava se tornando. Lenta, dolorosamente, as pilhas de terra cresceram. Eu segui as instruções do meu avô, escorando as paredes interiores com madeiras pesadas que cortei de árvores caídas na propriedade. Então eu comecei o trabalho real de cobrir a cabana. Eu construí uma rampa áspera e puxei a terra para cima, despejando-a por cima, espalhando-a com um ancinho. O som da chuva no telhado mudou de um tamborilar metálico alto para um suave e abafado batucar à medida que a primeira camada de solo era colocada. A temperatura dentro da cabana começou a estabilizar. As oscilações selvagens do dia para a noite, equilibrando-se em um frescor constante tipo adega. A estrutura estava se tornando uma caverna, um covil. Estava se tornando uma parte da colina. A primeira neve caiu no final de novembro, uma leve camada que tornou o mundo silencioso e branco. O trabalho ficou mais difícil, o chão congelado nas manhãs. Mas eu continuei cavando. Eu sabia que tinha que ter a maior parte da terra movida antes que o inverno profundo chegasse. Eu estava em uma corrida contra a estação. Havia dias em que o frio e a exaustão eram tão completos que eu sentava perto do fogão à noite, meu corpo doendo e pensava no dinheiro. Eu me permitia imaginar o calor de um apartamento, a facilidade de um banho quente, o prazer simples de não ter que lutar por cada caloria, cada grau de calor. A tentação era uma coisa física, um canto de sereia de conforto e facilidade. Mas então eu olhava para a carta do meu avô, o papel agora macio e gasto de ter sido lido e relido 100 vezes.
Eu sentiria os calos nas minhas mãos e eu saberia que não podia parar. Eu estava construindo mais do que um abrigo. Eu estava construindo uma vida. Eu estava construindo a mim mesmo. As chamadas telefônicas começaram em dezembro. Elas vieram de um número bloqueado para o telefone descartável barato que eu havia comprado na cidade. A voz era suave, calma e totalmente desprovida de calor. Era um homem que se apresentou como o Sr. Kleine, um representante da Vidian. Ele não ameaçou, ele bajulou, ele falou sobre meu futuro, sobre as oportunidades que eu estava jogando fora. Isso não é sobre nós, Léo, ele havia dito em uma ligação. Isso é sobre você. Nós estamos te oferecendo um bilhete dourado, uma chance de escapar. Não deixe alguma sentimentalidade mal colocada sobre um avô que você nunca conheceu arruinar sua vida antes mesmo de ela ter começado. Suas palavras eram insidiosas, projetadas para rastejar nas rachaduras da minha autodúvida. E elas fizeram. Eu realmente sabia o que eu estava fazendo? Era tudo isso apenas algum gesto romântico tolo? Eu era apenas um garoto brincando de ser um colono destinado a falhar? Foi depois de uma dessas chamadas que eu atingi meu ponto mais baixo. Uma neve pesada e molhada havia caído, e o mundo era uma paisagem de cinza e branco. O trabalho havia parado. Eu estava com pouca comida e sentindo os efeitos profundos do isolamento. O peso de tudo isso, o trabalho físico, a ameaça constante da Vidian, a pura solidão esmagadora parecia que finalmente ia me quebrar. Eu sentei na cabana, que agora era mais uma caverna. A face frontal, a única parte ainda não enterrada sob um grosso cobertor de terra e neve. A tentação de desistir, de ligar de volta para eles e dizer sim, era esmagadora. Eu estava cansado de lutar. Este é o ponto na história onde tudo poderia ter terminado, onde o garoto assustado poderia ter finalmente cedido. Se você chegou até aqui, talvez seja porque você teve um momento assim, também. Um momento onde desistir parecia a única opção sã. Se isso está te atingindo, se você já teve uma verdade que mudou completamente a maneira como você vê sua própria vida, ou enfrentou uma escolha que parecia impossível, eu quero que você saiba que este espaço é para você. Me diga nos comentários porque estamos todos apenas tentando entender as histórias que nos foram dadas e encontrar a força para escrever o próximo capítulo nós mesmos. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali olhando para o fogo, deixando o desespero me invadir. Mas então meus olhos pousaram nos sacos de lona de sementes que meu avô havia deixado. Batatas, feijão, abóbora, sementes para um futuro, sementes para uma primavera que eu nem mesmo havia me permitido acreditar que veria. Ele não havia apenas me deixado instruções para a sobrevivência. Ele havia me deixado instruções para a vida. Ele acreditava que eu poderia fazer mais do que apenas me esconder. Ele acreditava que eu poderia crescer. Algo naquela simples realização quebrou o feitiço. A luta não era apenas sobre desafio, sobre dizer não à Vidian. Era sobre criação, sobre dizer sim ao futuro. Eu me levantei, coloquei meu casaco e fui para fora novamente. A neve estava profunda, mas eu encontrei a pá. Eu não movi terra. Eu comecei a limpar um caminho da porta para o poço. Era uma tarefa pequena, simples, mas era um começo. Era uma escolha. Eu estava escolhendo ficar. Eu estava escolhendo viver. O inverno foi longo e duro, mas eu o sobrevivi. Eu aprendi a caçar caça pequena. Eu aprendi quais árvores faziam a melhor lenha. Eu aprendi que o silêncio de uma floresta coberta de neve é um dos sons mais bonitos do mundo. E lentamente, enquanto os dias começavam a se alongar, eu terminei o trabalho. Eu carreguei o resto da terra, cobrindo o telhado com uma camada grossa de 2 pés de solo. A cabana Quonset desapareceu, subsumida pela colina. Tudo o que permaneceu visível foi a parede frontal com sua porta e 2 pequenas janelas parecendo a entrada de um buraco de hobbit construído na lateral da terra. Quando a primavera chegou,
Pareceu um milagre. O mundo que havia sido um estudo em monocromia explodiu em um motim de verde, e eu comecei a próxima fase do plano do meu avô. Eu peguei o cortador de grama que Carl havia discretamente deixado para mim uma tarde e comecei a colher pedaços de grama selvagem espessa do prado. Eu as arrastei pedaço por pedaço, pesado para cima do telhado da minha casa e as coloquei, criando um cobertor vivo. Eu plantei as sementes dos sacos do meu avô em um pequeno canteiro de jardim que eu havia limpado perto da cabana. Eu observei com um senso de admiração que eu não sentia desde que era uma criança pequena. Enquanto os primeiros brotos verdes abriam caminho através do solo escuro, eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava construindo um lar. A cabana foi transformada. Não era mais uma concha de metal fria e ecoante. Dentro era um santuário. Fresco no calor do dia, quente à noite. O som do vento era um sussurro distante. A chuva era um tamborilar abafado na terra muito acima de mim. Parecia seguro, sólido, permanente. Eu havia feito isso. Eu havia construído o lar que ele havia projetado. Um dia, no final do verão, um carro preto elegante que eu não reconheci subiu minha estrada. O Sr. Klein Davidian saiu, vestido em um terno imaculado que parecia absurdamente fora de lugar na selvageria da minha terra. Ele olhou ao redor, seu rosto uma máscara de confusão. Ele estava procurando por uma cabana com sete enferrujada. Ele estava procurando pelo ponto fraco, o ativo que ele poderia alavancar. Ele não viu. Tudo o que ele viu foi uma colina suave coberta de grama, um pequeno jardim, e eu parado na minha porta da frente, coberto de terra, segurando uma pá. Ele não conseguia ver meu lar porque ele havia se tornado parte da paisagem. Estava escondido à vista de todos. Ele tentou agir casualmente para fazer outra oferta, mas a confiança havia sumido de sua voz. Ele estava olhando para alguém que não podia ser comprado, porque eu já tinha tudo o que precisava. Eu não disse muito. Eu apenas fiquei ali deixando o silêncio e a terra falarem por mim. Ele finalmente voltou para seu carro e foi embora. E eu sabia com uma certeza que se estabeleceu fundo em meus ossos que eu havia vencido. Eles não voltariam. Eles haviam perdido. Já se passaram 5 anos desde aquele dia. A grama no meu telhado é grossa e exuberante, indistinguível do resto da encosta. Meu jardim é maior, e eu aprendi como enlatar e preservar para o inverno. Eu tenho algumas galinhas agora, e Carl me ajudou a montar um pequeno sistema de painel solar, apenas o suficiente para alimentar algumas luzes e um pequeno rádio. Eu não estou mais apenas escondido, eu estou em casa. Eu nunca me tornei o homem que o Sr. Henderson esperava que eu fosse, aquele que pegou o dinheiro fácil. Eu me tornei o homem que meu avô esperava que eu pudesse ser. Eu me tornei um homem que conhecia o valor do trabalho duro, a paz da autossuficiência e a conexão profunda e inquebrável com um pedaço de terra que não é apenas propriedade, mas uma parte da minha própria alma. Este lugar, este abrigo coberto de terra, fez mais do que me manter aquecido, fez mais do que me manter seguro. Ele me ensinou que um lar não é algo que você é dado, é algo que você constrói. É uma escolha que você faz todos os dias. Uma escolha para ficar, para lutar, para criar raízes, para crescer. É a lição que meu avô me deixou, escrita não apenas em sua carta, mas no próprio solo desta terra. Ele não me deixou uma herança de dinheiro. Ele me deixou uma herança de força. Ele me ensinou que as coisas mais valiosas nesta vida não são as coisas que possuímos, mas as coisas que criamos e protegemos. Ele me deu de volta minha própria história e as ferramentas para construir sua fundação. Olhando da minha porta agora para o sol se pondo sobre as árvores, eu não vejo um pedaço solitário de terra no meio do nada. Eu vejo um reino, um santuário. Eu vejo o legado do amor de um homem e o futuro que eu construí com minhas próprias 2 mãos. As cicatrizes do meu passado ainda estão lá, mas elas não doem mais. Elas são parte da paisagem de mim,
como as rachaduras no chão de concreto dessa cabana. Lembretes de onde eu vim, mas não onde eu tenho que ficar. Este lar não é apenas terra e aço. É uma promessa que eu mantive para um fantasma. É prova de que você pode construir um futuro sobre as ruínas do passado. Que você pode pegar as peças mais quebradas e vazias de uma vida e fazer algo inteiro, algo bonito, algo que pode te manter vivo. Se esta história significou algo para você, se ela te deu um pouco de esperança para a sua própria jornada, então, por favor, se inscreva e junte-se a esta comunidade. Nós somos todos construtores aqui à nossa maneira. Compartilhe sua história nos comentários. Me diga sobre o lar que você está construindo. Se é feito de madeira e pregos ou coragem e esperança. Eu estarei lendo todos, porque todos nós merecemos um lugar para chamar nosso